Quero convidar para estar comigo aqui, vai dividir aqui comigo esse talk de hoje. Vai me ajudar aqui nesse momento onde a gente faz a interação com os profissionais da saúde. Quero convidá-la para estar comigo aqui. Ela que é empresária, criadora do método SSS, com mais de 200 mil seguidores no Instagram. Ela é CEO do Grupo Gera Cosméticos, mentora de grandes empresas, escritora, especialista em vendas, liderança e alta performance. Já palestrou para mais de 200 mil pessoas e liderou mais de 300 mil pessoas. Atualmente é a maior mulher desbloqueadora de mentes do Brasil. Estou falando da minha amiga Grace Gioviani. Vem para cá. Muito bom estar a Grace aqui comigo. Muito legal. Quero convidar para estar aqui comigo também. Ele que é especialista, médico especialista em angiologia e cirurgia vascular. Trabalha na área de flebologia estética a laser. Tem atuação em treinamento também, qualificação médica em laser, tecnologias e hiperpigmentação a laser, qualificação em tratamentos com laser transdérmico e endovenoso na cirurgia vascular. Dr. Emerson Ciorlin, vem para cá, doutor. Aí sim, hein? Tá bom, meu amigo? Tá bom? Senta aqui já, aqui, ó. Pode sentar nessa poltrona aqui, ó. Já pega esse microfone aqui. Já fica no jeito. Quero convidar também ele que é médico especialista em cirurgia bariátrica, uma das maiores referências na nossa região em cirurgia bariátrica, especialista também da cirurgia do aparelho digestível, muitas e muitas, milhares de transformações através da cirurgia bariátrica, Dr. Thiago Sivieri. Obrigado, doutor. Por favor, seja bem-vindo. Quer sentar para cá? E aí você senta do lado da doutora aqui. E para estar do lado dele, né? Ela que é especialista em endocrinologia, compõe o corpo clínico da Clínica Sivieri, especialista em endocrinologia, a doutora Francine Sivieri. Doutora, obrigado, viu? Tua presença, seja bem-vinda. Aqui, ó, senta aqui do lado do doutor. Ó, esse é o microfone, deixa eu já ligar aqui. Aí, aqui, doutor, deixa eu ver aqui, já está no jeito aqui, aí, pronto. Bom, e para compor esse super bloco de especialistas, ela que é psicoterapeuta, especialista em harmonização interior, psicóloga, especialista emocional e também da família sistêmica. É isso, né? Sandra Ramode, seja bem-vinda. Obrigado, viu? Sandra, senta aqui, ó. Aqui, deixa eu deixar o teu microfone aqui. Tudo certinho. O sobrenome eu soletrei certinho, né, Sandra? Senão você já me fala aí também, já. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês, super especialistas aqui, estou muito feliz. Obrigado por vocês estarem aqui, porque é uma que a gente criou antes da 2018, com todas essas câmeras que gravam esse conteúdo, né, da gente poder levar informação que salva. E nada melhor do que como vocês, né, os profissionais especialistas. Estou super feliz de vocês estarem aqui, junto com a minha amiga Grace, que é uma das maiores influencers digitais. Ela é empresária, né? Na verdade, ela é empresária e acabou virando influencer digital por conta disso, né, Grace? Grace, eu queria que você abrisse junto comigo esse bloco, esse talk, falando da importância da mulher se cuidar. Eu sei que você é uma mulher que se cuida, você academia todo dia, tá de olho na alimentação, né? Tem um ritmo assim bem acelerado, que eu te conheço, né? A gente trabalhou junto, então eu posso falar.
A Grace já de 5 horas da manhã já está de pé, já, e como a maioria de vocês aqui é mãe, é empresária, é esposa, e num ritmo assim bem alucinante, como é que consegue manter todo esse equilíbrio e a importância da mulher buscar ajuda com profissionais qualificados na área da saúde? Bom, gente, primeiramente, boa noite. Quero agradecer o convite do Renato, da Kelly, por mais uma vez estarmos aqui. Eu acho que a gente se conheceu através de um evento como esse, né? Exatamente, 2018. Em 2018, um evento lindo, que leva realmente informação e que salva muitas pessoas que estão em casa assistindo, que estão aqui assistindo. Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, e junto com esses profissionais incríveis que estão aqui. Eu sempre falo que a gente tem que entender... não só as mulheres, os homens também, tem que entender que a saúde não tem que ser, a gente não tem que procurar o médico já quando está com algum problema, a gente tem que procurar antes, a prevenção ela é fundamental, né? Então eu tenho sempre, o Renato me conhece, eu faço acompanhamento sempre, eu cuido todos os meus índices hormonais, cuido realmente da saúde na parte de treinar todos os dias, de ter uma alimentação saudável, de cuidar da mente todos os dias, porque nós queremos muito ter alta performance, mas alta performance vem da onde? Como é que você vai ter alta performance na segunda-feira se no sábado você enfiou o pé na jaca, comeu tudo errado, e aí na segunda-feira você quer performar bem, você quer ter uma alta performance, você quer estar bem emocionalmente, quer estar com a tua cabeça boa. Então eu falo que é um contexto, é um conjunto, né? E nós precisamos nos cuidar e nos ajudar todos os dias. Então é por isso que eu consigo estar no 12 sempre, né? Aí eu sempre cobrava o Renato, bora, já está acordado cedo, vamos fazer academia, já está treinando, porque eu acredito que a gente precisa se ajudar nas pequenas e nas grandes coisas, e por isso que a gente tem profissionais incríveis que ajudam a dar essa direção para que a gente consiga ter essa qualidade de vida melhor, e não só para cuidar depois, né, que já tivemos o problema, tem que olhar antes, porque isso que faz a saúde valer a pena. Então, eu amo estar aqui com vocês, Renato, parabéns a Kelly. Quantas pessoas a gente já ouviu testemunho que foi transformado por uma informação que vocês, profissionais, entregaram aqui, né, num palco como esse, que às vezes a gente fala assim, poxa, é só um evento. Não é um evento, é uma informação que está salvando muitas vidas, de pessoas que estão lá em casa assistindo, de conteúdo que vocês estão levando de valor, né, conteúdo que salva, realmente. Parabéns, Renato. Muito bem, obrigado, Grace, mais uma vez estar aqui. E um dos assuntos que mais preocupa a população mundial é a obesidade, né? E, doutor, por muito tempo a obesidade ela não era tratada com a importância que ela precisava ser tratada, como uma doença, como ela é, né? E aí eu gostaria que você, doutor Tiago, falasse sobre essa questão que a obesidade é uma doença, e que até na própria matéria sua que vai para a nossa revista, fala que as mulheres buscam muito mais, até pela cirurgia, se preocupam mais, né? Que falar sobre isso, porque, e você também poder mostrar o que essa doença ocasiona de prejuízo na vida das pessoas, tá bom? Seja bem-vindo. Renato, é um prazer imenso eu estar aqui com vocês, ao lado de profissionais desse gabarito todo, ao lado da minha esposa, que está comigo no dia a dia da clínica, na nossa luta diária, e ao lado da Grace. A gente se encontra bastante na academia, né, Grace? Ela vai 7 horas, viu, gente? 7 horas, estamos lá. Ela tá, é verdade, né, doutor? É verdade isso daí. Tá certo que eu estou saindo, ela está chegando, mas é verdade. Antes de falar de obesidade, Renato, eu gostaria de falar um pouco do seu evento aqui, te parabenizar. Falar que nós, médicos, temos uma certa resistência, principalmente um pouquinho da nossa geração, né, Emerson? Nós temos uma certa resistência, não só médicos, profissionais de saúde em geral, em aparecer, em se posicionar, talvez, nas redes sociais. O que a gente vê é uma enxurrada de médicos. A gente fala aí das dancinhas, vamos falar, né? Os médicos das dancinhas aí nas redes sociais, se posicionando e ganhando milhares de seguidores, ganhando milhares de pacientes. E eu estive em um curso recente, agora em São Paulo, que falou muito sobre isso, o marketing digital na medicina, na obesidade, na cirurgia bariátrica, esse posicionamento. Existiu vários questionamentos em relação a esses médicos das dancinhas, que tinha que proibir, né? E a resposta dos profissionais que estavam lá, profissionais gabaritados,
depois eu lembro os nomes aqui para te falar, você deve conhecer, eu vi lá, eu marquei. E a resposta sempre é a mesma. Esquece eles, deixa para lá, não é nós que temos que proibir. A gente, profissional sério, também tem que se posicionar. Profissional sério também tem que levar a informação correta, a informação bem dada. Às vezes alguma coisa para atrair o público a gente tem que usar, não tem jeito, isso é normal, sem exageros, mas a gente também tem que se posicionar. E esse canal que você faz aqui conosco, esse trabalho que você faz conosco, é realmente fantástico. Eu queria agradecer. Já emendando, falando da obesidade, realmente a obesidade é um tema que eu vivo. Eu e a Fran, a gente vive esse tema desde que nos formamos, não vou falar a data aqui, mas desde que nos formamos aqui na FAMERP, nós nos formamos juntos praticamente, fizemos residência junto, e a gente vive isso no dia a dia. O que a gente vê é uma evolução do tratamento da obesidade e no reconhecimento da obesidade como doença. É muito importante isso. Vocês não têm ideia do que isso tem sido falado mundo afora nos nossos congressos, nos nossos cursos. Obesidade é uma doença. Não é culpa da pessoa que está com obesidade, não é falta de vergonha na cara, não é falta de esforço. É claro que isso tudo poderia ajudá-la a não chegar naquela obesidade, sim, mas já está muito bem definido que existe mais de 50 causas de obesidade. Então a gente fala muito sobre comer e fazer atividade física. Ou seja, o que você come e o que você gasta. Mas existem mais de 50 causas. Taxa metabólica basal, estado energético desse paciente. Tem um termostato, que depois a Fran gosta de falar disso, eu vou deixar para ela falar. Então, por exemplo, se a gente imaginar como que o ser humano foi feito, o que o ser humano precisou fazer para chegar até aqui, como que uma força maior, independente de religião, criou o ser humano e esse ser humano está aqui hoje, lei da sobrevivência, lei do mais forte. Então a gente precisa comer e economizar energia. Esse é a nossa fisiologia normal. E quando a gente está fazendo dieta? Quando a gente está restringindo essa caloria, o nosso corpo não entende que a gente quer emagrecer. Nosso corpo entende que a gente está num estado de guerra ou de deserto, que não tem comida. O que o corpo faz? Estimula a fome e baixa o gasto energético. Olha que interessante. Então a gente para de perder peso e a gente tem mais fome. Então realmente, a obesidade é uma doença muito séria, deve ser acompanhada, é uma doença crônica, como a Grace falou. Não podemos deixar chegar ao longe, chegar ao momento de que tem que fazer uma cirurgia bariátrica. Vamos tratar isso antes, vamos procurar médicos antes, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, todo mundo que está mexendo com isso de forma séria, que tem como frear isso, sim. Muito legal. Doutora Francine, você que é uma médica muito conceituada na cidade, tem uma clínica, assim, muitos pacientes, né? Hoje, o que uma médica endocrinologista consegue lançar mão, quais são as novidades para ajudar esse paciente obeso? É lógico que no caso, vocês estão na mesma área, mas o doutor ele pega talvez os casos mais graves, né? E você talvez com aquele paciente que está com IMC, não está tão grave quanto no caso que vai para a cirurgia bariátrica, mas que também já acarreta com doenças metabólicas, né? Enfim, e o que hoje um paciente, o que a indústria ou as novidades estão ajudando essas pessoas? Bom, boa noite a todos. De novo é um prazer, Renato, estarmos aqui. Acho que o Thiago falou muito bem, não vou repetir. E é muito interessante porque quando a gente se formou, e eu vou ser menos delicada que ele, acho que ele quis me poupar, a gente está fazendo, eu 20, ele 19 de formado, e a gente não imaginava, primeiro, que as nossas especialidades iam se juntar tanto. A gente não imaginava essa união do cirurgião, do aparelho digestivo, com a endocrinologia. Era uma coisa que há 20 anos atrás, e a gente não está falando de tanto tempo assim, era uma coisa meio que impensável mesmo. E estou puxando esse gancho para te contar que o tratamento da obesidade, clínico inclusive, ele evoluiu muito. Então, até os mais otimistas, há 10 anos atrás, talvez não pensasse que a gente fosse hoje estar na época que nós estamos.
E realmente esse trabalho é muito interligado. Eu atendo pacientes de pré-bariátrica, eu atendo pacientes de pós-bariátrica, eu atendo pacientes tão ou mais obesos que não vão ser operados por N motivos, porque existe alguma contraindicação, porque não acha que chegou ao momento, porque não tem condição financeira muitas vezes, o convênio está em carência, ele não consegue depois manter o acompanhamento, porque é preciso prepará-lo para a cirurgia, enfim, a gente tem uma gama imensa aí de pacientes dentro da obesidade, né? E uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro hoje, como o Thiago citou, é que a obesidade é uma doença. Antigamente a gente dizia, existe o obeso saudável e o obeso não saudável, né? Ah, eu estou obeso, mas meus exames estão ótimos. E até, vocês estavam falando do Covid aí no último bloco, o Covid deixou isso muito claro para a gente. A obesidade é uma doença inflamatória, é uma doença sistêmica. E ela é um fator de risco para tudo, né? Para morrer de Covid, para câncer, para diabetes, para doença aterosclerótica, estava cardiologista aqui, o Emerson vascular. Os pacientes às vezes brincam comigo assim, doutora, cansei. Todo médico que eu vou num otorrino, que eu nunca vou achar que ele vai falar da obesidade me atrapalhando, ele pede para eu perder peso. Então, eu preciso perder peso. E é realmente isso, atrapalha absolutamente tudo. Então, eu estou obeso e eu tenho os exames normais, eu continuo sendo doente. E não é uma escolha, eu vou tratar ou não vou tratar a obesidade? Eu gosto muito, o Thiago fala muito isso para o paciente. Você está com uma pneumonia. Primeiro, um médico não especialista, ele precisa te dizer que você está com a pneumonia, mesmo que você tenha ido lá para olhar varizes. Então, fui lá olhar varizes, você está obeso, você precisa se tratar. Existe um preconceito já aí. Muitos colegas não tocam no assunto, falam, mas não vou falar nada disso, ele não me falou nada do peso. E o paciente não tem, ele tem a escolha de como é que ele vai fazer o tratamento. Se é medicamentoso, se é com dieta, exercício, se ele vai partir a pensar numa cirurgia bariátrica, mas ele precisa sair dali sabendo que ele precisa tratar. E se aquele tratamento não deu certo, ele precisa entender que ele tem um próximo tratamento, que ele pode evoluir de tratamento. E uma coisa que o Thiago também fala muito, e que eu acho que é um divisor de águas na obesidade, eu não posso desistir do paciente. Às vezes ele fala, olha, eu operei, perdi peso, fiquei bem, depois eu engordei, eu reganhei esse peso. Como uma doença crônica, o paciente precisa ser acompanhado o resto da vida. A Patrícia falou isso aqui, né, agora há pouco. Eu fui obesa, eu sou obesa, eu estou me cuidando até hoje. Eu não posso dizer, olha, eu já fiz tudo o que eu podia fazer por você. Então, as medicações, chegando no que você me perguntou, hoje vêm ao encontro de tudo isso. Elas devem ser pensadas no começo do tratamento. Se eu trato uma pneumonia com um antibiótico, por que eu não vou tratar a obesidade com remédio? A gente precisa perder esse estigma que talvez venha de crenças e idolatrias e disseminações de coisas milagrosas por aí, de médicos que usam algumas coisas que são proibidas e que aí se cria um preconceito em relação à medicação. Então, a gente precisa pensar nisso nessa fase, no começo do tratamento, porque isso estimula o paciente a perder peso e eu melhoro as comorbidades do paciente. A medicação vem, talvez, num preparo pré-operatório, para o paciente conseguir emagrecer um pouco e ter condições melhores para a cirurgia. A medicação vem no reganho de peso pós-operatório, quando ele acontece. Então, hoje, a gente tem o que mostrar para o paciente e ajudar esse paciente em relação à medicação segura, que era uma coisa que a gente não tinha há pouco tempo atrás. É uma evolução muito grande, né, doutora? Isso é Só- muito bom. só Pode falar, doutor. aqui, né? O que é importante falar também, que para a população em geral, o que está acontecendo muito, que a gente tem visto, as famosas canetinhas, as injeções para emagrecer, né? Veio um comunicado agora da Novo, né? Da Novo Nordisk, falando que está acabando o Ozempic. Veio comunicado para a gente, não tem mais Ozempic, cuidado. Enfim, então, entender que a obesidade é uma doença que precisa ser tratado como tal e que quem tem pressão alta não vai na farmácia e compra um remédio para pressão. Raríssimas vezes vai, né? Que é porque o vizinho falou, não sei o quê. Agora, quem tem obesidade vai na farmácia, eu ouvi falar que tem uma canetinha aí, eu quero tomar. É muito comum isso. Então, é muito importante o acompanhamento médico, como usar essas canetinhas, que são análogos hormonais.
Análogos hormonais dentro da lei. Saiu hoje uma lei do CFM regularizando a prescrição de hormônios, de hormonioterapia, que está muito na moda aí, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, isso regularizando. Então, isso também são análogos hormonais. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é para emagrecimento, o outro é para anabolismo, né? E ele tem que ser prescrito e acompanhado por um médico sério. Doutor, até porque vocês têm um arsenal de coisas para se utilizar para um tratamento. Aí a coisa que a gente entra também, que a obesidade deve ser individualizada. A gente estava num congresso na Europa ano passado e saiu um negócio fantástico, que você pode ser um comedor compulsivo, então você tem que ter um tipo de tratamento. E o outro, ele pode ser um comedor hiperfágico, que é aquele que come pratada de comida e fica o dia inteiro sem comer. É outro tipo de tratamento totalmente diferente. Então a gente tem que individualizar isso. Tem o tipo de obesidade diferente, cada tipo de obesidade tem seu tratamento. E aí se a gente for ficar falando aqui, nós vamos noite afora, porque entra em tipo de cirurgia. Então você vai em qualquer cirurgião bariátrico aí, que se diz cirurgião bariátrico, faz uma técnica só, não existe isso. Tem várias técnicas que a gente pode usar, depende do paciente. Então, individualizar o tratamento. Exatamente. Tem gente que consegue emagrecer com atividade física, dieta e beleza, ótimo. Tem gente que vai precisar de um remédio, tem gente que vai precisar de uma cirurgia, tem gente que vai precisar de algo mais. Entender que a obesidade é uma doença. Eu acho que esse é o grande tchan, né, doutora? E eu acho que só para complementar o que ele falou agora, a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, é olhar para cada paciente, né? Hoje está na moda assim, eu vou fazer consulta com a Grace, então eu vou pedir todos os exames primeiro, depois eu levo para ela ver exame. Estão matando a medicina aí já, né? É primeiro conversar com o paciente e depois eu vou pedir o exame pro paciente. Eu não vou tratar o exame, eu vou tratar o paciente, né? Verdade. E infelizmente, às vezes o paciente fala, nossa, doutor, eu achei tão bonito isso, porque eu nunca fui num médico que me pediu tanto exame. Eu falo, eu acho horrível. Ele não sabe o princípio básico da medicina, que é a anamnese. Lá antigamente o médico tinha o que para fazer de exame, né? Era conversa, era olhar, era examinar. Então, assim, a gente precisa voltar o olhar para isso. Eu estou cuidando do indivíduo. Então, a medicação não serve para todo mundo. Não dá para você ir à farmácia e comprar o remédio que a vizinha está usando, porque você é um, a vizinha é o outro. E aí é por isso que está faltando remédio, porque está todo mundo comprando sem prescrição. O Brasil não precisa de prescrição. O tipo de alimentação, né? Sim. Eu percebo que quando eu tiro a carne vermelha, eu emagreço um monte. Eu posso comer no café da manhã arroz com feijão e eu estou emagrecendo. É absurdo. E tem gente que engorda com arroz e feijão. Eu não engordo. Agora, se eu comer carne, eu já incho imediatamente. E não, o que serve para você não serve para o outro e vice-versa, né? Mas o que a doutora quis dizer aqui, assim, exames são importantes. Sim. Né? Mas são importantes olhando o paciente, não um protocolo só para o paciente achar Não o bonito, exame na frente do né? paciente, né? E assim, uma última coisa aqui, só para falar do que a gente tem feito e ouvido muito na clínica, é tratar a obesidade com empatia, né? Com simpatia, com acolhimento. A gente acolhe, porque é muito comum a gente ouvir o paciente obeso que vai no ortopedista, e o ortopedista, né, emagrece 20 quilos, depois você volta. É assim, né? Como se fosse fácil, como se fosse culpa dele, entendeu? Então, a gente tem um sistema de acolhimento com psicólogos, nutricionistas dentro da clínica, eu, a Fran, até chegar na cirurgia, e aí esse paciente vem muito mais preparado para a cirurgia, enfim. E quando é o caso de cirurgia, né? Se ela for indicada sim ou não, Quando é né? o caso, se indicada e muito bem indicada para ter sucesso, né? Exatamente. Bom, doutor Emerson, diante disso que foi comentado com relação ao excesso de peso, tem muito a ver na sua área, né? Porque as varizes, com certeza, quando as mulheres, especialmente no caso estamos tratando aqui, uma vez que estão fora do peso, tendência de varizes muito maior. Isso é uma verdade? Sempre. E cada vez mais essa dinâmica, que aliás me permite bater palma para os dois colegas aqui, Tiago e Francine, subiram no meu conceito 1000%, porque eu ouvi deles o que eu costumo falar sempre. Tratar o paciente, as pessoas como pessoas, examinar, entender que cada um tem um organismo diferente, reage diferente, assim como na obesidade,
na insuficiência venosa crônica também, tá? Então, isso é muito difícil no mundo atual, com tantos modismos e tanta informação perdida. E agora eu até vou fazer uma pausa aqui para, primeiro, elogiar o teu trabalho e da Grace, porque são pessoas que eu admiro na divulgação da informação correta. E, para quem não sabe, eu só comecei a fazer um pouquinho, bem discretamente, de marketing digital por causa do Renato, porque eu era muito avesso, porque eu falava que existia muita informação incorreta. Ele falou, se você não colocar a informação correta, ninguém vai saber. Tem que ter o contraponto, tem que ter informação correta à sua maneira, que é mais ou menos a linha que o Tiago e a Francine defendem também, que vai muito de encontro com o que eu penso, com o meu objetivo. E sempre, esse paciente que ele é obeso, ele vai ter uma série de comorbidades e patologias junto, tá? É muito frequente no consultório de cirurgião vascular a queixa de varizes. Alguns ainda vêm só pela questão estética, embora hoje isso já esteja escrito há muito tempo que varizes nunca é uma patologia somente estética. Nós temos uma graduação, uma classificação internacional que vai da classificação do 0 ao 6, onde o grau máximo, o 6, é a úlcera varicosa aberta, mas o 0 é o paciente sintomático que não tem nada visível ainda. E isso, como você diagnostica esse paciente? Anamnese e um bom exame físico, não é com nenhum exame complementar. Então, começa tratando ele como uma pessoa que precisa desse acolhimento e de ser entendido, que às vezes ele está indo de médico em médico por uma dor na perna e ninguém faz o diagnóstico. E ainda tem o outro lado que, vou citar um colega meu, que é um dos grandes mentores meu na área do laser, na vascular, que é o Rodrigo Kikuchi, é um colega fantástico de São Paulo, e ele escreveu em um dos livros dele uma palavra, uma frase muito legal, aonde não é porque existem tratamentos modernos e mais fáceis que você pode fazê-los de qualquer forma. A indicação do tratamento tem que ser muito precisa e cada vez mais individualizada, tá? Por quê? Meu corpo não é igual ao da Grace, não é igual ao seu, do Tiago, da Francine, da Sandra, totalmente diferente. E passamos um período onde essa massificação de tratamentos e de protocolos passaram, às vezes, a ser divulgados como sendo uma regra para todo mundo. Existem ótimas medicações para tratar a obesidade, existem ótimos métodos de tratamento para varizes, só que isso tem que ser individualizado, tem que passar por um crivo de um bom médico, de um bom cirurgião vascular, de uma boa endocrinologista para fazer uma boa avaliação. Por quê? Tem que ter uma indicação correta. Os métodos melhoraram, evoluíram muito, assim como na obesidade os tratamentos evoluíram, na vascular evoluiu, mas precisa de alguém que conduza. É igual um carro com câmbio manual, tem que ter motorista. Quem que é o motorista? É o médico que vai fazer o diagnóstico correto e indicar a melhor terapêutica para cada paciente. Nós estamos numa era, e você sabe que eu sou um grande defensor, fui um dos primeiros a começar a fazer laser muito no consultório, e faço muito, mas não serve para todo mundo. Isso que eu ia te falar agora. Tem casos que ainda trata com cirurgia espuma, convencional, tem caso que tem trata caso com com escleroterapia, tem casos que você tem que fazer técnica mista. Isso já são consensos, isso não pode ser da minha cabeça. Existem protocolos de melhores condutas, melhores práticas para cada tipo, assim como na bariátrica. O Tiago falou muito bem, não é uma técnica só. E o médico que se limita hoje a defender uma técnica como sendo a melhor do mundo, está fadado ao fracasso, ele não está tratando adequadamente todo mundo. A individualização do tratamento, você já ouviu isso da minha boca, Renato? Já, bastante. E eu acho que até a Grace já ouviu em um evento que nós participamos, mas a individualização é fundamental. Saúde e qualidade de vida a gente tem que divulgar para todo mundo, porém, cada um tem uma forma de encarar isso daí. Alguns vão focar muito só na alimentação, outros no exercício, outros em nenhum dos dois, outros acham que só fazendo a cirurgia. Varizes, tem gente que acha que tirou a varizes vai acabar a dor na perna.
Todos os dias eu atendo uma paciente com queixa de dor na perna, que vem ao consultório querendo tratar varizes a laser, porque ela não quer ir para o hospital e que vai ficar livre da dor na perna. Muitas vezes as dores não são por aquele motivo. Às vezes coexistem, mas o diagnóstico correto é o fundamental. As técnicas evoluíram, o tratamento ficou, do ponto de vista paciente, mais fácil, do ponto de vista médico ficou mais difícil, porque você tem um arsenal maior, então você tem que aprender a utilizar melhor cada ferramenta. E isso nem sempre é tão fácil. Isso exige um treinamento, exige uma qualificação que muitas vezes não existe na grande maioria do que está sendo divulgado. E muito importante o que o senhor falou, eu até compartilhei um dia com o Renato, eu estava nas Ilhas Maldivas e lá eu conheci uma médica. E eu perguntei para ela, qual é o seu Instagram? E ela falou assim, não, eu não trabalho com Instagram. Eu não concordo, porque tem médico que está no Instagram, não é bom, não faz um bom trabalho. E aí eu falei exatamente o que o Renato falou para você. Eu falei, ok, se eu chego na sua cidade, ela era de Campo Grande, se eu chego na sua cidade, eu preciso do seu cuidado e você é a melhor médica da cidade. Se coloca no lugar do paciente, onde é que o paciente vai procurar? Exato. Ele vai procurar no Instagram, ele vai procurar nas redes sociais, ele não vai ter conhecimento de alguém naquela cidade para pedir uma indicação. Então, você parabenizou a gente, eu quero parabenizar vocês, médicos, que são médicos sérios, profissionais, e que estão realmente se posicionando. Porque da mesma maneira que você falou, e você também, o doutor comentou agora há pouco, que a dificuldade, né, por ver tantas pessoas conduzindo tantos tratamentos errados, simplesmente por conta de uma dancinha, por conta de uma entrega maior que o Instagram oferece, ou das redes sociais que oferece, os pacientes sofrem, porque infelizmente se vai buscar a informação ali, e o que está ali na fachada muitas vezes é o que o cliente compra, né? Então a gente agradece vocês que estão se posicionando, os médicos de verdade, esses médicos que têm a formação que vocês têm, o aprofundamento que vocês têm, precisam cada vez mais se posicionar, isso falando do lado de cá como o paciente, porque quantas coisas vocês falaram aqui agora, que muitas pessoas que estão assistindo não sabem, nunca nem pararam para escutar e pensam da maneira com que a informação chega. Existe uma alienação da informação, e existe um dado, né, que a informação que corre na internet um dia equivale a todo o histórico postado e publicado do ano 0 até o ano de 1900, ou seja, um dia já bateu o ano de 1900 anos de informação que foi existida, que foi colocada. Então, quando nós nos colocamos ao favor das pessoas que a gente ama, a gente tem que se posicionar. O mundo Sim. precisa de pessoas como vocês, que são posicionadas para o bem. Eu acho que existe um dado aí, eu não vou lembrar agora o número correto, mas se eu não me engano, em torno de 70, 80% das pessoas que procuram um médico vão ver indicação no Instagram. E aí esse paciente que não conhece ninguém em Goiânia, ele vai no Instagram, Que mais tem seguidor. se o médico bom não tivesse posicionado lá, ele vai no outro, e não é culpa dele. Não é culpa dele. Né? Porque um Não é paciente, culpa quando da ele dancinha. chega no consultório... Nós vivemos uma época, desculpa, É. mas nós vivemos uma época, assim, o nosso Conselho Federal de Medicina, ele tem muitas regras rígidas em relação a isso. Está mudando, muito por causa disso, não consegue regulamentar assim, e o posicionamento, as coisas mudaram. mudaram Então, muito. as coisas mudaram, a gente tem que se posicionar assim. Isso é importante, essa importante. informação que salva, É, né? Porque quando um paciente chega, doutor, no consultório, ele não vai pedir, deixa eu ver seu diploma, deixa eu ver seu CRM, vou consultar se você é médico de verdade, se você tem essa especialização. A gente não, né? a gente não faz Infelizmente, isso, ninguém faz isso. Ele devia ninguém consultar olha. isso na internet, por exemplo, a Sociedade Vascular tem lá quem são Mas os ninguém vai fazer especialistas. isso, Não ninguém faz. vai buscar o CRM, se é válido, se o carimbinho ali, o número está correto ou não. Mas, infelizmente, a Ninguém gente para está pra numa olhar. era que precisa procurar o registro da especialidade daquele Que é o RQE, né? que é o RQE. Mas, doutora, ninguém faz Na minha isso. área, principalmente, a gente está precisando urgentemente. É urgente. E você sabe uma coisa que eu e a Kelly, a gente fala muito, é assim, ó. E eu falo muito para os meus clientes, para os meus amigos que são médicos, e assim, toda vez que você não se posiciona, um profissional qualificado, RQE, né, com registro de especialidade, Qualificação do que ele especialista. não se posiciona, quem perde é o paciente.
Deixa eu Infelizmente. só complementar aqui, já que eu comecei a falar de novo, eu falo muito, você não... o que o Emerson falou sobre varizes. Varizes é doença. Meus pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica precisam fazer uma avaliação com um cirurgião vascular antes, porque ele, 90% vai ter varizes, eu acho. Eu não tenho esse dado, mas mais ou menos. Tem uma estatística, eu vou te falar assim, é uma estatística, a última que saiu do Brasil. A incidência média de varizes na população geral. Então, você já pega que o obeso vai ser um viés bem maior. Mas na população geral, 58% tem algum grau de varizes. No público feminino, chega a quase 70%. Aí nós vamos ver qual a porcentagem de mulheres que a gente opera. Eu já fiz quase 5.000 cirurgias bariátricas, 80% mulheres. Por que a mulher busca mais a cirurgia bariátrica? Por quê, doutor? Boa pergunta. Existem algumas teorias aí, não é muito estudo. A mulher busca mais cedo essa saúde, essa questão de se sentir doente, se sentir mal. O homem, ele vai engordando e isso incomoda ele muito mais para frente. Vai incomodar ele num momento muito... num segundo momento aí. A mulher busca mais rápido, mais cedo, mais jovem, então talvez seja por isso. E aí a questão das varizes, na obesidade, na cirurgia bariátrica, a gente precisa investigar, precisa fazer exames, precisa ir no vascular, porque esse paciente pode ter uma propensão maior à trombose, que é uma das grandes complicações da cirurgia bariátrica. Na população geral, só pelo fato de apresentar varizes, é um risco duplicado de apresentar um evento trombótico. Tá? Estatisticamente falando, na população obesa, a obesidade associada a varizes, o risco trombótico aumenta em 400%, 4 vezes. Que louco, então, na hein? cirurgia bariátrica a gente usa meia elástica, bota pneumática, injeções de heparina, anticoagulantes, de anticoagulantes, enfim. Olha como sempre os assuntos acabam se encontrando e casando, e é muito importante que vá em um profissional sério, que vai tratar isso como uma doença. Não, é só queimar uns vasinhos aqui. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É claro que o laser veio para ficar. A gente vê isso a olho nu. A estética das varizes junto ao laser, ou até mesmo tratar as doenças junto ao laser, mas precisa de uma avaliação muito séria. Muito mais do que só a estética, né? Eu sempre falo, não existe mais estética separada da saúde. Se você busca só estética isolado, você não vai ser saudável obrigatoriamente. Você pode, inclusive, ser doente bonito. Até a cirurgia plástica. Cirurgia plástica não é só estética. É uma coisa que se fala às vezes, mas como assim? Não. É claro que não. Você vai tratar uma autoestima de uma mulher que está com um abdômen avental, você vai tratar uma autoestima ali de uma mulher que não consegue mais tirar a roupa em frente ao marido, porque as mamas já amamentou 4, 5 filhos. Enfim, veja como são as coisas, né? Isso tudo é tratado como doença e a gente precisa tratar. E a saúde mental é muito importante junto a tudo isso. Se não tiver saúde mental associada, a doutora Sandra depois vai comentar um pouquinho com certeza, mas se não tiver uma saúde mental associada a tudo isso, ela fica desmotivada para fazer exercício, para perder peso, para ir cuidar das pernas. É tratá-lo como ele merece. O acolhimento que vocês citaram aí, eu acho que fala tudo. A empatia e o acolhimento E aí, Sandra, você que é especialista em saúde emocional, você viu que nós falamos aqui de assuntos, digamos assim, relativamente pesados até com relação à saúde, pessoas que sofrem, né? Porque eu fui obeso desde criança. Eu sei o que sofre um gordinho. Entendeu? Aí muitas vezes você tem que ser um gordinho feliz, alegre para você se enturmar, e aí eles sabem bem aqui, e às vezes até em casa eu falo, às vezes eles brincam, né? Eu falo, não brinca com isso, porque você não sabe o que passa uma pessoa que foi obesa na infância, né? E tudo que mexe com o emocional, né? E você que é especialista em emoções, né? O quanto isso impacta na vida da pessoa, até para tomada de decisão. Por exemplo, o quando que eu vou resolver, por exemplo, tomar essa decisão. Você que está lá acompanhando essas pessoas, né, você que tem uma excelente formação também, é psicólogo, psicoterapeuta, o quanto que isso é importante para o paciente. O cuidado, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade,
estar aqui falando um pouco da importância das emoções na saúde, né, na saúde da mulher, que a gente está dando aqui. Esse cuidado com as emoções, com os sentimentos, é algo que não é valorizado na nossa sociedade, na nossa cultura, né? E isso precisa de cuidado para que a gente tenha melhores resultados em todos os tratamentos, na nossa vida como um todo, nas nossas relações afetivas, relações profissionais. Então, as emoções, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser valorizadas para que a gente tenha melhores resultados e mais saúde. E, infelizmente, isso não é tratado, né, com tanta ênfase, com tanto valor, né? E aí as pessoas acabam adoecendo, né? Porque as emoções, elas fazem parte da natureza humana e a gente precisa cuidar delas, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa importância, sobre a expansão da consciência, para o autoconhecimento, para conhecer melhor tudo aquilo que não é palpável, né? As pessoas não falam muito sobre aquilo que não é palpável. Às vezes a gente fala mais daquilo que a gente vê, e as emoções a gente não vê, mas elas existem e precisam ser cuidadas. E aí, assim, o autoconhecimento é um caminho que as pessoas precisariam percorrer para cuidar dessas emoções. Então, a gente tem muita dor que está lá na parte inconsciente, que a gente tem 95% de conteúdos inconscientes que precisam ser vistos, né? Para que você tenha mais qualidade de vida, para que você saiba lidar melhor com os desafios da vida, né? Se a gente não cuidar das dores emocionais, que envolvem os nossos medos, as nossas inseguranças, a gente não vai conseguir superar as dificuldades da vida, as adversidades da vida, que faz parte, né? Todos nós temos desafios, e quanto mais você se conhece, mais você tem capacidade, competência para administrar, né, essas dificuldades e aprender com elas, e crescer com elas, e evoluir com elas. Então, se a gente não se conhece, nós vamos ter dificuldade para superar os problemas e os desafios da vida. E aí a nossa saúde fica comprometida, a saúde relacional fica comprometida, a saúde profissional fica comprometida, a saúde física fica comprometida. Então, esse cuidado com as emoções, ele é super importante, ele é necessário para que a gente possa ter mais saúde como um todo, porque ela afeta todas as áreas da vida. E é algo que fica para depois, né? As pessoas não cuidam dando muito valor para isso, né? Eu sou formada há 30 anos e assim, a gente lá atrás, assim, isso não era valorizado quase nada. Hoje, né, já tem um olhar mais favorável para isso, e hoje eu trabalho assim com as emoções, tenho formação em inteligência emocional e conduzo, né, as emoções no caminho do autoconhecimento, no caminho do familiar, né, que eu atendo muita família. As dificuldades que as famílias encontram envolvem as emoções, né? E elas precisam ser cuidadas, né? Hoje as crianças sofrem muito por também não saber lidar com as próprias emoções, e os pais também não sabem lidar com as próprias emoções deles e acabam também não ajudando essa criança a lidar com aquilo que elas sentem. E isso é importante, né? Para que elas também tenham saúde na vida delas como um todo também. Sandra, sabe outra coisa? E a mulher, né, como o tema aqui é a mulher, e a mulher por ser muito, digamos assim, polivalente, né? Porque Sim. a mulher é multifunções, né? Sim. Isso acaba acarretando, tem algum tipo de prejuízo, porque pegamos aqui, ó, tá simples, né? Ó, empresária, mãe e esposa. Ali é empresária porque também a doutora é empresária, tá lá, né, doutora? Tá lá, né? Tá com o consultório, é uma empresa, né?
mãe, esposa, aí é filha, o contexto geral. O quanto isso acarreta nas emoções das mulheres, especialmente? Então, o fato assim, das emoções não serem valorizadas no intuito de ser cuidadas, a mulher acaba se sobrecarregando, porque ela não presta atenção naquilo que ela sente. Ela vai socorrer tudo que ela tem que fazer, atender todas as demandas, e ela não para olhar aquilo que ela está sentindo. De onde vem aquele sentimento? Ela não cuida. E é preciso que ela desperte para isso, né? Então, esse despertar para uma nova consciência, ou seja, olhar para aquilo que você sente, é de extrema necessidade, né? Nos tempos que a gente vive hoje, né, com tanta coisa que a gente está vendo, que está acontecendo, a gente precisa cuidar daquilo que sente, porque senão a gente não vai dar conta. As pessoas estão adoecendo muito por não cuidar daquilo que sente. E nós somos feitos de sentimentos e emoções. Então, nós não deveríamos negligenciar essa parte emocional, né? Mas não é valorizado e então as pessoas passam por cima. Só que o resultado vai vir, vai acontecer, vai aparecer na relação conjugal, na relação afetiva, na relação profissional, na saúde física, em algum momento isso vai aparecer e vai precisar voltar, né? Reconhecer esses sentimentos e cuidar deles, né? Grace, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que já treinou milhares de pessoas e palestrou para mais não sei quantas mil pessoas, quando é que você percebe que, por exemplo, vamos pensar aqui, no caso, alguém que tomou quando é que a pessoa toma a decisão? Por exemplo, vamos pensar, resolveu procurar o doutor Tiago, ou a doutora Francine, ou o doutor Hermes, eu quero mudar de vida. Quando é que ela dá esse start e fala, eu vou resolver a minha parada? Eu estou com 130 quilos, vamos supor, e agora eu cansei desse negócio, eu vou tomar uma atitude, vou partir aqui, vou procurar um profissional para me ajudar. Quando isso acontece na tua visão? Eu acredito que são vários gatilhos que surgem no decorrer da história, né? Mas eu acredito que o ponto principal de uma pessoa buscar ajuda é quando ela começa a olhar para si mesma. E ela para de somente fazer pelo outro, ela começa a fazer por ela. Eu uso muito aquela informação, né? Quando a gente está num avião e que dá alguma turbulência, primeiro você coloca a máscara em você e depois no outro. Você precisa estar bem para depois cuidar de outra pessoa. Então, quando a pessoa ela entende isso, quando a pessoa busca ajuda, é porque ela entendeu que ela precisa cuidar dela para ela ter condições de cuidar de outras pessoas. Isso eu falo muito que é a ativação do DNA dela, né? Daquele DNA original que está ali dentro e que a vida foi deixando tudo de lado, foi vivendo só para agradar muitas vezes outras pessoas e deixando saúde de lado, emoções de lado, sentimentos de lado, decisões, projetos, tudo de lado para poder agradar outras pessoas. Então eu acredito, Renato, que a hora que a pessoa olha no espelho, ela começa a se enxergar, é o momento que ela vai falar, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda, seja de um mentor, seja de um tratamento, enfim, de um médico. Ela precisa ter uma direção, porque aí ela entende que eu consigo amar outro somente quando eu me amo. O verdadeiro amor é quando você ama o próximo como a ti mesmo, né? Não somente quando você ama só o próximo e esquece de você. Doutor, dá para ter uma noção quando o paciente chega lá para você que o cara tomou a decisão, assim? Sim, com certeza. Isso aí é muito, o que a Grace acabou de falar, eu ouço demais no consultório. A mulher falando que viveu a vida inteira para cuidar dos filhos, do marido, e agora me olhei e estou com 130 quilos. Então eu vou dar esse start. Esse start pode acontecer também ouvindo a Grace. Eu já ouvi a Grace várias vezes no Instagram, enfim, o jeito que você consegue entrar na cabeça dessa pessoa, o jeito que você consegue conversar com ela, fazer com que ela se olhe, empoderamento, você fala muito sobre isso, Deus, enfim. Existem vários starts. E é muito importante que esse start, na minha área, na cirurgia bariátrica, esteja dentro da pessoa. Porque também existe aquela outra coisa. A esposa levando o marido, vamos que você tem que operar. A mãe, vamos que você tem que operar. Então, isso não funciona. Eu falo, calma, tudo tem a hora, e quem tem que decidir essa hora é
a pessoa. Eu operei um parente próximo agora, que eu vivo com ele faz 20 anos, ele é obeso faz 20 anos. Agora, ele resolveu operar, faz 40 dias. Então, assim, eu nunca falei, você tem que operar. Meu irmão, nunca. Teu irmão. Meu irmão. Nunca falei, você tem que operar. Ele, através da Fran, nós operamos, eu falo até que a Fran participou muito disso, enfim, já tinha tomado vários remédios, já estava tomando remédio para diabetes, gordura no fígado, triglicéridos quase 1000, enfim, aquela coisa toda. E aí ele chegou e falou, ó, a gente tem Ozempic, Saxenda, lá na tampa, enfim, conseguia emagrecer, voltava, como a gente sempre fala, obesidade é uma doença crônica, difícil controle, volta, vai, enfim. E aí ele teve a iniciativa, esse start veio de dentro dele e foi muito bem, a gente está muito feliz. Isso foi eu acho que foi o maior desafio da minha carreira até hoje, porque a hora que eu decidi, porque assim, eu tenho um relacionamento bom com o Brasil inteiro, em termos de cirurgia bariátrica. Eu podia trazer qualquer um para operar ele, mas eu queria operar, porque eu queria operar do meu jeito, do jeito que eu sei individualmente que ele ia ficar bem. Se um outro viesse e eu falasse, ó, não, faz assim, não, ele não iria fazer, talvez. Então, eu assumi essa responsabilidade, a gente sabe que é uma baita responsabilidade, a Fran dividiu muito isso comigo, noite sem dormir, enfim, e foi muito bom. Então, esse start é muito importante. E assim, a informação chegar até o paciente, para ele ter esse start, também é muito importante. Esse paciente saber o que está acontecendo, não ficar ouvindo coisas sem sentido, tem muita coisa ruim, né? Então, essa informação chegar é muito importante. E o que eu acho, só para complementar, o que eu acho muito bacana é que a gente trabalha ao lado, né? Porta com porta. Então, até as residentes que estão com a gente, muitas vezes, ela fala, nossa, isso é muito legal. Às vezes ele toca na minha sala, eu peço licença para o paciente que está ali comigo e vou ver o paciente que está na sala dele, vice-versa. E o Thiago, a gente brinca, o cirurgião ele quer operar, né? E eu acho muito interessante porque a gente realmente criou uma outra maneira de trabalhar e muito porque a gente tem uma equipe multidisciplinar junto. As psicólogas, as nutricionistas, elas são fundamentais em todo o processo. Então, muitas vezes o Thiago tem o feeling de pensar, esse paciente não tem o start ainda, ele não está pronto para operar. Por mais que ele tenha indicação, por mais que ele preencha todos os critérios ali para a cirurgia, ele fala, não, você vai bater na porta ao lado, você vai marcar com a minha esposa, você vai tratar a obesidade, volta naquilo que a gente falou, não posso deixar você ir para casa sem tratamento, mas não é o seu momento ainda de pensar na cirurgia bariátrica. E muitas vezes depois ele volta para isso. Muitas vezes eu chamo, né? Eu falo para a Fran ir lá na Esse sala para ela conhecer e falar assim, ó, aqui, ó. Muitas vezes está vindo muito paciente de 15, 14, 15 anos, que a gente tem que esperar até 16, enfim, tem que ter um outro pensamento, e aí eu chamo, já vem aqui. Isso independe de convênio, de particular, viu, gente? Isso aí, a paciente está lá, a gente resolve. Né? E isso que a Fran falou é muito real mesmo. Mas eu adoro operar, viu, Emerson? Eu sou cirurgião, adoro operar, adoro os resultados da cirurgia, isso tem que ficar bem claro, pelo amor de Deus. Mas existem momentos. Mas eu vou fazer um elogio aqui, porque a gente não tendo uma intimidade de relacionamento pessoal, mas todo mundo da área médica conhece os colegas da área e sabe que existem médicos, cirurgiões e existem operadores. Eu tinha um professor que falava assim, ele definiu os operadores, que só operam. Tá? Então, quando você vê uma equipe multidisciplinar trabalhando com um propósito, que é o bem final do paciente, quando ele fala com esse brilho, com orgulho de tratar e de fazer o que é melhor para ele, isso sempre dá sucesso. Tá? E esse paciente individualizado, com uma equipe junto, é o segredo do sucesso. Qual que é a melhor técnica? Você está bem acompanhado por uma pessoa responsável. Boa. Na vascular isso ocorre frequentemente. Falando um pouquinho sobre insight, nós estávamos falando sobre o que leva o paciente a procurar o consultório para um tratamento. E hoje eu tive um exemplo de um gatilho no meu consultório. Um garoto de 41 anos de idade, que tinha um diagnóstico e uma indicação cirúrgica já há 12 anos e postergou o tratamento por 12 anos. Ele tinha uma indicação cirúrgica por uma grande varizes na perna
calibrosa mesmo, mais de 10 milímetros de calibre, toda visível, esteticamente horrível, mas que por 12 anos ele ignorou aquele. E o gatilho, por incrível que pareça, foi algo trágico. Depois de 12 anos, ele procurou um especialista, porque o pai dele faleceu semana passada. Então ele entrou essa semana com avaliação cardiológica, com avaliação endócrina, ele foi no vascular, falou, eu quero cuidar de mim agora. Então esse despertar para ele precisou ser algo trágico, que muitas vezes ocorre. Então agora ele falou, agora eu vou me cuidar. Tá? E esse lado trágico na vascular, eu não sei como que é na bariátrica, na obesidade, mas eu acredito que possa ser parecido. No homem é mais trágico, quando ele está com medo e assustado, ou por ter ocorrido algo com um amigo, com um familiar. Então o medo dele faz ele procurar mais. A mulher tem um start mais cedo. A mulher olha para si mais cedo, às vezes, porque ela percebe que ela ficou o tempo todo sendo mãe, sendo empresária, sendo médica, ou seja, desempenhando 1001 funções ou 12 funções. Tá? E aí, de repente, ela acorda e fala, opa, e eu? Tá? Então, isso na vascular ocorre muito também, e esses insights são de A a Z, e a individualização aí, até para entender o que ele busca. E tem alguns que quando buscam tratamento, como o Thiago falou, não é o momento de tratar. Hoje eu contraindiquei um tratamento. Hoje. Porque ela estava com um outro problema, que eu falei, não, isso daí merece uma atenção especial. Não é agora. Tá? Então, essa informação para chegar, para ele procurar, esses insights da hora que procura, tudo isso é fundamental. E quando ele cai na mão de pessoas que vão fazer uma condução correta, vai ser sucesso. Mas no consultório chega muito paciente frustrado com tratamentos. Isso por isso que eu falo, a divulgação da informação realmente ela tem que ser feita para que as pessoas entendam isso, que não existe fórmula mágica. Tá? O laser que a gente comentou, tem muita gente que divulga que o laser é mágico. Em um único dia eu resolvo todos os problemas da sua vida a laser. Opa, ficou bonito falar isso, né? Vai fazer um tratamento correto com laser para você ver o tempo que você leva e as etapas a serem seguidas, nunca num dia só. Com certeza. Muito bom. Sandro, o doutor comentou uma coisa que eu achei importante, já pacientes adolescentes. Né? Como é que é essa questão da família, os adolescentes hoje dentro da família, que ele está comentando o caso, por exemplo, que tem pacientes obesos, né? Dentro, já adolescentes, né? O quanto essa questão familiar, você que é especialista nisso, interfere na questão com os filhos, e aí muitas vezes um filho está se sentindo abandonado, por isso ele come desenfreadamente, ou ele faz outras coisas, né? Lógico que tem a tendência para, no caso aqui, a obesidade, mas existem outras formas desse adolescente não se sentir bem, né? Sim. Como terapeuta sistêmica, a gente vê a questão de um membro da família relacionado ao sistema, ao funcionamento do sistema. E esse sistema ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado para que a criança ela não faça sintoma ou o adolescente não faça sintoma. Então, às vezes, o adolescente ele está fazendo sintoma em função da disfunção familiar. Então, tudo isso precisa ser cuidado, sim, para que diminua esses sintomas na criança ou no adolescente, né? Então, às vezes, o adolescente ele busca uma compensação, né, na questão do alimento, porque remete, né, a um afeto ligado à infância, a uma necessidade, né, de ser visto, de ser amado. Então, busca essa compensação. Então, precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Esse sistema precisa de cuidados, né? Quando existe alguma questão de paciente identificado, que a gente chama,
fazendo sintoma a partir dessa disfuncionalidade. Então, os pais precisam ser tratados, a conjugalidade precisa ser tratada, e o paciente, no caso, precisa também de cuidados, né? E é uma idade importante, né? Onde a pessoa está em formação, que pode impactar muito para frente, né? Um adolescente que não é visto, ou que ele não, onde os pais não conseguem ver o que está acontecendo com ele, pode acarretar muitos problemas para frente, né? Sim, porque também assim, ele chega na fase da adolescência com muitas dores também não cuidadas, né? Necessidades não vistas pelos pais. Então, chega na adolescência, às vezes eles vão buscar algum tipo de compensação, que pode ser o alimento, sim. Sim, legal. Bom, pessoal, como vocês sabem aqui, os assuntos, nós ficaríamos aqui batendo papo, né, doutora, bastante tempo. Falei que ia ser muito legal. Fiquei muito feliz do doutor Tiago e da doutora Francine ter aceitado o nosso convite, porque eles não tinham ainda participado com a gente. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz, viu, Sandra, você ter vindo. Doutor Hermes, a gente está junto há mais tempo. Você sempre abrilhanta aqui, né, os nossos eventos e sempre com pontuações assim precisas. Grace, obrigado por ter participado desse aqui. Vamos ficar mais um próximo comigo, né? Que nós temos mais uma turma muito bacana, mais profissionais da saúde qualificados, que nós vamos falar de mais temas sobre saúde, beleza e bem-estar da mulher. Legal, pessoal, obrigado. Uma salva de palmas para eles aqui. Vamos fazer a foto e preparar para o próximo bloco aí.